Estamos dando início a mais um programa Norte em Ação, aqui pelo canal 6 da NET, pela Pô TV. É claro, quero fazer aquele convite especial para você manter a sintonia. O programa de hoje, além das produções especiais em comemoração ao nosso 6º ano de aniversário, você vai poder contar também com o Alô Doutor, né, as respostas encaminhadas aí, que você evidentemente vai poder acompanhar no decorrer deste programa. E vai poder acompanhar também. Eu pessoalmente percebo alguns pais bem ansiosos e porque escolher uma escola para o seu filho hoje em dia, às vezes é bem complicado. Liberação em torno de 15 dias, 2 semanas em média, 2 semanas, 15 dias. Bom, se não ceder nesse período, você tem que usar um medicamento específico para a herpes. Em novembro e dezembro deverá ser pago, deverá ser satisfeito esta obrigação relacionada ao 13º salário do funcionário. Então você continua ligado, que num instante só a gente volta aí com o quadro Alô Doutor. Estamos de volta no quadro Alô Doutor, novamente aqui com o Dr. Jorge Ilzendegger, para responder as questões do direito. E se você também quiser encaminhar a sua pergunta, encaminhar a sua questão, pode fazê-lo através do telefone 30 23 47 25 ou então alodoutor@ig.com.br. E vamos à primeira pergunta do programa de hoje, que vem do bairro Auxiliadora. Quem pergunta é José Paulo. Ele quer saber o seguinte: qual o prazo legal para o pagamento do 13º salário para funcionários efetivados na iniciativa privada? É a pergunta que o José faz. Doutor Jorge, tudo bom? Tudo bem, Cláudio? Bem, José, a primeira questão a ser esclarecida é a que categoria está se referindo. Na medida que a previsão legal é de que o 13º tenha a primeira parcela paga até o dia 20 de novembro e a segunda parcela, a complementação, seja efetuada até o dia 20 de dezembro. Ou seja, em novembro e dezembro deverá ser pago, deverá ser satisfeito esta obrigação relacionada ao 13º salário do funcionário. A não ser que o dissídio da categoria profissional preveja alguma coisa diferente, alguma forma diferenciada de pagamento. Então, se assim houver, se no dissídio da categoria houver a definição expressa de que há uma nova data, uma nova forma de pagamento, deverá ser cumprido aquilo que efetivamente é previsto, é acordado e está textualmente colocado no dissídio da categoria. Não havendo menção a este pagamento no dissídio, o que vale é a previsão legal dos pagamentos da primeira parcela até o dia 20 de novembro e a segunda parcela, a complementação a ser efetuada até o dia 20 de dezembro. Muito bem, informações aí, o pessoal já preocupado, evidentemente, com o Natal. E, é claro, as respostas aqui prontas, o Dr. Jorge esclarecendo e tirando dúvidas. E você também pode pegar o telefone, ligar agora, ligar já e fazer a sua pergunta também. 30 23 47 25 e alodoutor@ig.com.br, que está aí correndo no rodapé do vídeo. Vamos à próxima pergunta, que vem do bairro Três Figueiras. Quem pergunta é Anastácio. Ele quer saber como proceder quando o dinheiro é desviado para outra conta através de hackers, né? Os ladrões que utilizam a internet. Essa é a dúvida dele, doutor Jorge. Bem, Anastácio, este é um crime que tem crescido nos últimos tempos em função da disseminação do uso dos computadores, das facilidades de movimentação bancária. Entretanto, a responsabilidade pela segurança dessas informações, pela transparência e segurança dessas operações de transferências, de saques, é de responsabilidade, sim, do banco, da entidade que lhe fornece este tipo de situação. O importante é que, assim que identificado uma movimentação não autorizada na sua conta, você imediatamente reporte essa situação à instituição financeira que é a detentora da sua conta, que mantém aquilo, informe a ela que aquela operação não é reconhecida, não foi efetuada por você, não foi por você realizada, tampouco autorizada, e
a partir dessa informação, o banco, a instituição, terá a obrigação de lhe restituir o valor que foi retirado da sua conta, e ele tem um prazo bem exíguo para fazer isso, e você ainda poderá, sim, comprovar que não foi você o responsável por essa movimentação. Já existem várias definições, uma jurisprudência firmada, inclusive de que se houver negativa em repor esses valores e demorar um determinado período de tempo, inclusive a instituição será responsável pelos danos causados, pelo dano material, inclusive dano moral ocorrido, na medida em que você, podendo contar com um valor que seria seu, não pôde fazer, eventualmente até deixou de fazer o negócio, teve problemas de crédito, teve outras despesas que entrou na sua conta e você ficou a descoberto por uma movimentação não autorizada na sua conta corrente. Então, a responsabilidade, de fato, não é do cliente, a responsabilidade é do órgão que propicia esse tipo de operação. As instituições têm se cercado de todas as maneiras de uma segurança cada vez maior para evitar esse tipo de fraude, para evitar esse verdadeiro crime que é cometido, mas como a internet, o nosso sistema de informática, cada vez mais surgem novidades, sempre existe uma nova forma de bular, uma nova tentativa de fraude e precisamos estar muito atentos a isso. Importante frisar aqueles cuidados básicos com relação à senha, a não responder a e-mails que tenham qualquer dúvida, enfim, não tentar repassar as suas informações pessoais para qualquer pessoa que você não tenha efetivamente a segurança de estar tratando com aquela pessoa, com aquela instituição. E identificando qualquer situação anormal, qualquer mensagem diferente no seu e-mail, qualquer tela nova no seu computador, imediatamente bloquear e comunicar à instituição financeira e, da mesma forma, se identificar qualquer movimentação não autorizada na nossa conta, imediatamente comunicar, de preferência por escrito ao banco, ficar com o protocolo dessa reclamação, exigir que lhe seja reposto imediatamente o valor retirado da sua conta e, se não for o caso, entrar judicialmente contra a instituição, porque ela será responsável, sim, por este acesso indevido, por essa violação do seu sistema e para lhe repor aquilo que eventualmente tenha sido retirado das suas contas. Muito bem, mais uma vez aí nós agradecemos as informações do Dr. Jorge Ilsendeger participando aí com a gente no quadro Alô Doutor, nós que estamos aí comemorando o nosso 6º ano de aniversário e festividades de final de ano que você vem acompanhando, inclusive com surpresas que a gente programa aí durante toda a nossa programação. Lembrando mais uma vez que o Dr. Jorge Ilsendeger atende aqui na Rua Conde de Porto Alegre, 622, sala 204, o telefone 3395-2883. É claro que ele convite especial para você manter a sintonia e continuar aí com a gente, aí, comemorando, né, mais um final de ano e mais um Natal, que a gente tem aí a máxima satisfação, inclusive com as mensagens que a gente está veiculando nesse momento especial. Ricardo, Christian, Marcos, Dirceu, Paulo, deseja a todos os seus familiares e aos familiares, a família Remote, clientes, um Feliz Natal e um próspero ano de 2006. Feliz Natal! Eu passei por uma grande mudança na minha vida. Eu fazia terapia há 2 anos quando eu senti que tinha de fazer algo maior. Como? Procurei parceiros voluntários e decidi trabalhar então com crianças.
elas simplesmente espelharam a força que eu sabia que eu tinha. O trabalho voluntário é uma forma de ajuda e autoajuda. Porque quando você abraça uma causa, toda a causa abraça você. Parceiros voluntários. Dá pra mudar. É só começar. Há muitas pessoas que falam, é bom ter a minha companhia, e isso é bom demais. Estamos de volta no quadro Alô Doutor, agora com o Dr. Jorge Faria Correia, para falar das questões da odontologia. E é claro, você que quer encaminhar a sua pergunta, encaminhar a sua questão, pode fazê-lo através do telefone 30 23 47 25 ou então alodoutor@ig.com.br. E vamos, é claro, à primeira pergunta do programa de hoje, que vem do Parque Santa Fé. Quem pergunta é Nair. Ela quer saber o seguinte: quanto tempo é necessário para a cicatrização de afta na boca? Tenho afta com mais de 2 semanas e estou preocupado. Bem, o que eu posso informar essa nossa telespectadora ouvinte é que a afta ela tem várias origens, não é? Ela pode estar ligada à família da herpes, como também pode estar ligada a problemas digestivos ou traumáticos. Se for um caso traumático, ela tem que procurar o seu dentista, o seu clínico, porque provavelmente está mordendo a bochecha, ou a língua, ou o lábio. Isso faz com que essa lesão tenha um tempo de cicatrização muito mais prolongado. Então, teria que procurar o recurso com o dentista, com o seu clínico, né? Se é de origem digestiva, então ela vai ter que tomar um antiácido, ou até mesmo uma medicação para facilitar a digestão, né? Diminuir um pouco a acidez estomacal e facilitar a sua digestão. Então, veja bem, o primeiro passo a primeira medida a tomar para que a solução seja resolvida, tenha andamento, é procurar o seu clínico. Ele vai examinar a sua arcada dentária, ver se não está havendo um traumatismo pela mastigação, pela mordida na bochecha, na língua. Se não for esse aí o caso, ele vai medicá-la com algum antiácido. Existem vários antiácidos que se pode indicar para esse tipo de problema, né? Tem aí Andurcil, Pepsamar, enfim, uma série de medicamentos que são indicados para diminuir a acidez estomacal, tá? Então, procure o seu clínico, ele vai lhe orientar corretamente de como proceder e a sua afta vai cicatrizar. Agora, se é da família da herpes, ela tem um período de incubação e duração em torno de 15 dias, né? 2 semanas, em média, 2 semanas, 15 dias. Bom, se não ceder nesse período, você tem que usar um medicamento específico para a herpes. O seu dentista certamente vai saber lhe orientar como proceder e qual medicamento a usar. Mas procure o seu clínico de imediato, que vai resolver o seu problema. Porque a cicatrização de uma afta é coisa passageira, coisa de 1 semana, 3, 4 dias, 1 semana no máximo. Agora, se já está há 2 semanas que você relata, então o problema é mais sério. Procure o seu clínico de imediato. Muito bem, orientações do Dr. Jorge, aí realmente você tem que cuidar da saúde, prestar atenção e não deixar que a coisa se alastre, porque normalmente quando a pessoa deixa a coisa rolar, o problema pode ser muito maior ainda. Vamos à próxima pergunta, que vem do bairro Sarandi. Quem pergunta é a Jaqueline. A utilização de fixadores e dentadura pode provocar lesão da gengiva quando utilizado diariamente? Essa é a questão da Jaqueline, Dr. Jorge. Bem, Jaqueline, os fixadores de dentadura de próteses, tá, eles são feitos para serem usados diariamente. Eles contêm componentes que facilitam a adesão da prótese na mucosa, de sorte que não provocam irritação, não provocam coisíssima nenhuma na boca. O que pode provocar, se ingerido, um excesso que seja ingerido, pode provocar alguma acidez estomacal, algum desconforto estomacal, somente isso aí, mais nada. Então, não está a irritação da mucosa não está ligada ao produto. Talvez tenha alguma parte da sua prótese que está um pouco afiada, ou então que está alguma trincada, alguma quebrada, algum pedacinho quebrado, que pode estar arranhando e pisando. Caso contrário, o fixador de prótese não provoca irritação. Pode usar tranquilamente. Muito bem, orientações da Jaqueline, né? Agradecendo mais uma vez aí pela audiência, Jaqueline, a Nair, né? O pessoal que está sempre participando com a gente fica muito contente. E a próxima pergunta vem do Jardim Planalto. Quem pergunta é a Clotilde.
Ela quer saber se os dentes envelhecem, doutor Jorge, como manter os dentes saudáveis, a gente tem falado sempre nisso, né? Mas rejuvenescidos. Perfeitamente. Bem, tudo na vida tem um ciclo, né? A nossa vida tem um ciclo, os nossos dentes têm um ciclo, o nosso organismo todo tem um ciclo, de sorte que os nossos dentes também envelhecem. Só que o envelhecimento dos nossos dentes se nota pela aparência deles, ficam amarelados, escurecidos, ficam desgastados. Então, para que eles não envelheçam da mesma maneira que nós envelhecemos, seria importante que nós visitássemos o nosso dentista periodicamente, que o aspecto que o dente tem na origem seja preservado, ou seja, restaurado aquelas fraturas, aquelas cáries sejam removidas e restauradas com restaurações, com resinas, enfim, e mantivéssemos o aspecto saudável do nosso dente, porque o que nos resta nos nossos últimos dias de existência é o nosso ego, né? A nossa vaidade. E isso nós podemos transmitir aos nossos semelhantes com o nosso sorriso. E um sorriso perfeito, com os dentes restaurados, em perfeitas condições de higiene, com fio dental, escovação e colutório, nós temos um aspecto saudável muito melhorado e transmitimos uma alegria para os nossos semelhantes. De sorte que os dentes envelhecem, mas nós podemos dar um envelhecimento decente a eles. Muito bem. Aí, doutor Jorge, participando com a gente, esclarecendo, tirando dúvidas, né? Você que participa com a gente também, comemorando esses momentos especiais, festivos, né? Estamos aí chegando a mais um final de ano, né? Com muita alegria, comemorando o nosso 6º ano de aniversário também. E, é claro, você que nos acompanha já sabe, os especiais estão sendo apresentados durante toda a nossa programação e queremos mais uma vez agradecer a participação do Dr. Jorge Faria Correia no quadro Alô Doutor, lembrando que o Dr. Jorge atende aqui na Rua Lusitana 856, o telefone 3343-1330. Você que está ligado, você que está sintonizado, continue com a gente que num instante só a gente volta. A Topcar deseja a todos os amigos e clientes e a comunidade em geral um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Seus sonhos se realizem e que o universo conspire a favor da paz universal. Boas festas e Feliz Natal! No Brasil, o trabalho voluntário ainda é pequeno em relação às coisas que precisam ser feitas. Talvez seja porque a maioria das pessoas acha que não vai ganhar nada em troca. O que eles não sabem é que quando você abraça uma causa, toda a causa abraça você. Parceiros voluntários. Dá para mudar. É só começar. Estamos de volta com o programa Norte em Ação, Integração Global. Você que nos acompanha já sabe, né? Ligou a rádio, sintonizou a televisão, tem sempre essas informações aí à disposição da nossa comunidade. Estamos novamente aqui no Centro de Ensino Médio Pastor Domes, na Rua Américo Vespúcio, esquina com a Rua Camisão, onde estamos recebendo hoje a professora Ivanir. Ela que faz o atendimento, né, do pessoal que ingressa aqui dentro do Pastor Domes. Nós vamos saber, é claro, como é que funciona esse processo, né, de entrevistas, de escolhas, que se coloca dentro dessa proposta, quando se vai buscar uma nova escola e, é claro, né, o pessoal sempre procura se informar e tomar conhecimento disso, e é o que nós vamos fazer agora. Tudo bom, Ivanir? Tudo bem, como vai? Bom, a Escola Pastor Domes é uma escola no bairro Higienópolis que percebemos que todos os anos, a partir do 2º semestre, sobretudo, a procura é muito grande pelos pais da comunidade, tentando colocar os seus filhos nessa escola, né, na procura de uma vaga. E o Pastor Domes tem como proposta sempre fazer uma entrevista com a orientadora educacional. Na verdade, eu sou uma das orientadoras educacional da Escola Pastor Domes. E a gente, então, marca uma entrevista, os pais vêm e neste momento a gente conversa sobre a proposta pedagógica da escola, o que nós temos para oferecer, quais os serviços. Também é um momento em que os pais podem fazer perguntas, porque eles vêm com muitas expectativas. Eu, pessoalmente, percebo alguns pais bem ansiosos e porque
escolher uma escola para o seu filho hoje em dia, às vezes é bem complicado, não é fácil. Então, os pais também procuram várias escolas. E aí, depois, eles vão para casa, discutem, pensam, colocam os prós e contras da escola e decidem pela escola. Mas esse momento da entrevista é extremamente importante. Eles também, além de ouvir o que temos para oferecer, eles também visitam a escola, querem conhecer os departamentos, a biblioteca, o pátio, trazem seus filhos juntos, os filhos também perguntam. E uma novidade, eu percebo que cada vez já nem é mais novidade, mas os filhos têm muita força na decisão da escola. Se as crianças gostou e quer ficar, geralmente fica. Mas se a criança não gostou, os pais geralmente não deixam. Na verdade, a proposta aqui é fazer uma seleção junto com a família. Então, há uma decisão em conjunto nesse sentido, né? Exatamente, porque nós não fizemos mais uma prova seletiva. A criança não é submetida a um teste de conhecimento. A nossa proposta prevê, inclusive, que todo aluno que nós recebemos, cabe ao professor em sala de aula avaliar e ver se há algumas lacunas e como ele poderá superá-las. E se não conseguir sozinho, aí sim a gente chama os pais e troca ideias de como nós poderíamos juntos resolver esse problema da criança, do aluno. Muito bem. Inclusive, eu queria aproveitar a tua presença como orientadora educacional, que pudesse assim passar para a nossa comunidade, até dar algumas dicas, né? Na hora de escolher, o que deve pesar mais, como é que eles devem avaliar assim a escola? Eu acho que o ponto principal é que os pais escolham uma escola em que seja uma continuação do que eles ensinam aos seus filhos em casa. A proposta da escola deve vir ao encontro de valores que são importantes para a família. Isso é decisivo, porque eu percebo que às vezes, quando eu pergunto por que a escolha do Pastor Domes, eles me respondem porque é uma escola que trabalha com limites, que tem regras, né? Quando que em casa não há limites e nem regras claras, com certeza teremos problemas, né? Outra questão eu acho muito importante, que os pais acreditem na proposta da escola. No momento que os pais acreditam na proposta e confiam nessa proposta, metade do caminho já está feito. Porque nós vamos ter apoio desses pais. Porque trabalhar com educação hoje em dia e trabalhar com os jovens nesse momento em que a sociedade vive, onde as influências são de vários meios, sobretudo da comunicação, e eles têm acesso a isso tudo, é bastante difícil. Eu acho que a função, então, da escola é mais sociabilizar o conhecimento do que dar esse conhecimento propriamente dito. Muito bem, o processo de identificação, e realmente essa orientação ela veio pesar bastante, né, para que as pessoas na hora desse, porque é um momento realmente de finalização de ano e existe todo esse processo já ao longo do ano, né, na expectativa, né, e através dessa incorporação que acontece, né, vamos dizer, ao aluno e à família, depois que eles ingressam, assim, como é que tu percebe a resposta depois desse processo, assim, como é que tu poderia avaliar esse trabalho? Eu vejo dois aspectos após a matrícula do aluno na escola. O primeiro é a chegada do aluno na escola nos primeiros dias. Então, a gente faz todo um trabalho com os professores para que nos auxiliem na integração desse aluno novo. Então, nas séries dos alunos menores, a gente faz a escolha entre os próprios alunos de um padrinho do aluno novo. Então, este padrinho, ele se oferece em sala de aula e para acompanhar o colega novo nos primeiros dias de aula, na hora do recreio, sobretudo, mostrar para ele onde fica a biblioteca, não deixá-lo sozinho, até que ele possa fazer a sua própria turma. Então, é um processo de adaptação que a gente tenta assessorar este aluno novo. E por parte dos pais, a expectativa de como foi. Então, assim, pais vêm na equipe perguntar, tem muitas dúvidas, a questão do uniforme, do material, mas geralmente, assim, é um
um momento assim de muita troca, porque os pais também ficam às vezes mais ansiosos que as crianças. A ansiedade maior às vezes é dos pais. E quanto menor a criança, maior a ansiedade. Depois eles já vão se acostumando e a coisa flui naturalmente. Acho que é um momento importante para todo mundo e que eu percebo também que às vezes a troca de escola é uma forma de os pais tentar resolver um problema que não está na escola e é do próprio aluno, mas se manifesta na escola. Então, a troca, às vezes, é um fator que decide. Se repete os mesmos problemas da escola antiga, bom, nós vamos ter que sentar e conversar para ver o que está ocorrendo, que essa criança não se adapta, ou tem problemas na aprendizagem, ou no relacionamento com os colegas. Muito bem. Conversei aqui com a professora Ivanir, participando aí com a gente na nossa programação. Lembrando, é claro, que estamos hoje aqui no Centro de Ensino Médio Pastor Domes, da rua Américo Vespúcio, 483, o telefone 3357-3300. Lembrando, é claro, da unidade Lindóia, que fica ali na Travessa Lasca, número 75, o telefone 3344-0500. E, é claro, em Capão da Canoa, a nova unidade, que fica na rua Santa Maria 277, o telefone 3665-3066. E também a parceria com o Centro Sinodal de Tramandaí, que fica na rua Fernandes Bastos 964, o telefone 3684-2190. Está chegando mais uma vez aquela hora de confraternizarmos, de nos solidarizarmos com os nossos irmãos, principalmente aquelas famílias carentes, aquelas crianças carentes que precisam muito da nossa ajuda. Eu quero pedir a você que nos acompanha que doe alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos, para que a gente possa levar a essas entidades que estão aí junto conosco na Associação Zona Norte, sendo assistidas. É como você que nos acompanha já sabe, ao longo dos anos, todos os anos, nós promovemos esta campanha. Telefone 3023-4725 e nosso e-mail alodoutor@ig.com.br. Faça uma criança feliz, faça uma família sorrir, ajude-nos.